Sim, a série é uma crítica ao socialismo e à esquerda. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A série The Boys estreou ano passado no serviço de streaming pago Amazon Prime Video, mas pode ser facilmente encontrado em torrent também. Os autores do seriado, baseado em uma história de quadrinhos do mesmo nome, claramente criticam soluções estatais. Mas o engraçado é que fazem isso com um breve verniz de crítica ao capitalismo, crítica a grandes corporações, à religião. Claramente tomam o ponto de vista socialista, mas certamente fizeram isso apenas para passar pelo pessoal lacrante da indústria de filmes. Uma sinopse da história que não é um spoiler, pois basicamente é a descrição do seriado. O seriado se passa em um mundo em que existem super-heróis. Algumas pessoas simplesmente têm superpoderes nesse mundo. Ao longo da história ficamos sabendo o porquê disso, mas ao contrário dos super-heróis, digamos, convencionais, os heróis nessa série são muito mais humanos e com padrões de ética questionáveis. Cometem erros, falhas e principalmente desvios morais. A física também é bem mais realista, mostrando que até muitos dos superpoderes de super-heróis convencionais simplesmente não fazem sentido. Uma pessoa caindo de um prédio que seja resgatada por um super-herói voando a altíssima velocidade iria levar essa pessoa a se desintegrar pela mudança abrupta de aceleração. Um super-herói capaz de usar super força precisa ter um ponto de apoio, senão não adianta, ele não consegue aplicar a força dele contra o ar. Isso é física básica e mostra que muitos desses superpoderes dos super-heróis convencionais, bem, não seriam tão úteis assim na vida real. A história, em linhas gerais, é em torno de uma mega corporação chamada Vogue, que gerencia um grupo de super-heróis, chamados os Sete. Mas o interesse deles é principalmente marketing e autopromoção, é ganhar dinheiro. Visam o lucro e a parte do heroísmo mesmo, quando existe, é meramente uma consequência, meramente um golpe de marketing. Eles acabam fazendo mais coisas ruins do que boas e principalmente tem muito cinismo ali. Enquanto a maior parte da população é iludida pelo marketing, acredita que os super-heróis são pessoas boas, que protegem a população, um pequeno grupo percebe a verdade e começa a trabalhar para expor a hipocrisia dos Sete. É nisso que revolve a história. Sim, se você observar, num primeiro momento, tem várias críticas diretas alinhadas ao socialismo de esquerda. Existe uma crítica muito forte à religião, a pastores contra o homossexualismo, crítica a grandes corporações capitalistas malvadonas, busca de lucro, exércitos, guerras, tudo isso criticado exatamente como pintam os socialistas. Ainda por cima, tudo isso embalado na ideia de que o departamento de marketing da grande corporação consegue iludir toda a população que acham que os super-heróis são coisas boas e positivas para a sociedade. Olha o fetiche da mercadoria do Marx aí. Mas se você prestar atenção, passar por cima desse pequeno verniz de crítica socialista, o seriado é uma crítica contra o socialismo, principalmente contra o socialismo de esquerda. Basta entender que os super-heróis são, em última análise, o governo, o Estado. Principalmente os super-heróis são a representação clara do líder socialista do governo. Aquele cara que se veste de herói, como todo político socialista, diz ser a favor dos pobres, da igualdade, da vida, contra a discriminação, a favor das minorias, dos negros, dos homossexuais. Todos dizem que vão te proteger, vão te salvar, mas só fazem isso pelo marketing. No final das contas, estão cagando pra você. É só ver como a esquerda que faz o Black Lives Matter, como ela trata os negros que são, por exemplo, a favor do Trump. A mesma coisa aqui em Banânia. Como o pessoal antirracista da esquerda trata os negros que são a favor de Bolsonaro. Não, só interessa a eles minoria injustiçada quando ajuda eles politicamente. Se o cara é da oposição, rapidamente vira capitão do mato para os esquerdistas. O fato é que, tanto naquele mundo quanto no nosso mundo, a única pessoa que pode te ajudar mesmo é você mesmo, seus amigos, seus familiares. Recorrer a super-herói governo tem mais chances de você se ferrar do que efetivamente de te ajudar em alguma coisa. Sem contar com os inúmeros erros que os caras cometem, eles são pessoas falhas. E sim, dá para expandir essa ideia com a visão de que o departamento de marketing do governo super-herói é, na verdade, a mídia tradicional socialista. Faz todo sentido. Sim, a mídia socialista até hoje consegue convencer a população que a sociedade precisa de um governo, que sem um governo superpoderoso tudo seria caos e violência, que temos que obedecer às leis
leis escritas por políticos para que possamos viver em paz e tantas outras besteiras. A questão é que, tanto lá no mundo deles quanto aqui no nosso mundo, à medida que o tempo passa e a informação descentralizada vai ganhando força sobre a mídia tradicional socialista, o tal departamento de marketing da corporação dos heróis, as pessoas começam a perceber que os caras, os super-heróis do seriado, o governo, são só uma cambada de idiotas. Pior, idiotas que têm uma força enorme, uma capacidade monstruosa de usar violência contra as pessoas comuns. Se fossem meramente idiotas, não seria tanto problema quanto é serem idiotas com capacidade de usar violência. E veja, tanto os idiotas do seriado quanto os idiotas do governo não têm vergonha nenhuma, nenhum receio de usar essa violência para se manter no poder, para calar opositores. No final das contas, os ditos heróis viram exatamente o mesmo que o governo, um parasita que usa a ameaça de violência para roubar dinheiro das pessoas. E ainda com a física mais real que os filmes de heróis normais. Excelente seriado, eu recomendo. Bom, o ponto central desse artigo já foi feito aqui, mas eu vou expandir esse entendimento com algumas informações da série. Então, a partir daqui vai ter spoiler da primeira temporada. A temporada 2 já saiu, eu fiz um outro vídeo sobre ela. Se você só viu a primeira temporada, não tem problema, eu só vou falar da primeira temporada. Se você não viu a série, pode pausar o vídeo aqui e assistir. Depois você volta para ver se não ficou ainda mais clara essa associação. Então, aviso de spoiler. Existem várias pessoas com superpoderes na sociedade. Apenas 7 delas são patrocinadas pela corporação VOT e seriam, sei lá, a Liga da Justiça do seriado. Todos os super-heróis, aliás, têm nomes diferentes, mas claramente são equivalentes a alguns super-heróis, digamos, mais tradicionais. O seriado começa com a seleção de um novo super-herói para o set. A Starlight, ou Luz Estelar, é a escolhida. Ela é uma super-heroína com a capacidade de gerar um brilho extremo e assim cegar pessoas e quebrar aparelhos eletrônicos, mas no final das contas é só uma garota do interior, inocente, que tem uma visão idealizada do set como sendo seres perfeitos e éticos. Então a história dela mostra justamente ela percebendo que os Sete são um bando de idiotas antiéticos. Ela começa o seriado achando eles o máximo, mas quando conhece os caras de fato, logo que ela entra, ainda deslumbrada por ter sido escolhida para participar do set, ela é chantageada por profundidade, o equivalente do Aquaman, e acaba tendo que pagar um boquete para o cara para não ser expulsa do set no primeiro dia dela. A coisa só piora daí pra frente. Ao mesmo tempo, um outro personagem principal, que é o Hugh, é um rapaz que trabalha numa loja de eletrônicos e quando ele está saindo do trabalho com a namorada dele, ela é atropelada pelo Trem A, que é o equivalente ao Flash. Como é de se esperar pela física real, um cara andando a uma super velocidade enorme, se pegar uma pessoa parada na rua, simplesmente vai desintegrar a pessoa, é o que acontece. Mais adiante, ainda ficamos sabendo que ele estava drogado na hora. Hugh, então, começa uma busca, inicialmente por um pedido de desculpas do cara. Ele só quer isso, que o cara se desculpe pelo que fez. Mas acaba percebendo que todos os super-heróis são canalhas. Ele se junta, então, a Billy Butcher e outros 2 caras formando o grupo que é conhecido como The Boys, que é um grupo com o objetivo de desmascarar os 7 super-heróis da companhia Vogt. Eles acabam matando Transparent, o Homem Invisível, logo no início, e daí segue uma briga entre eles e os 7, claramente uma briga injusta, posto que eles não têm superpoderes. Claramente, em determinado ponto, a história tenta colocar os super-heróis como de direita, claramente tentando agradar ao público de esquerda, né? Principalmente no episódio que tem um show cristão, os super-heróis fazem até força para parecer à direita, cristãos conservadores, favorosos, mas ao mesmo tempo cínicos. Um super-herói, o Ezequiel, que não faz parte do set, é ao mesmo tempo um pastor que divulga a cura gay, que se diz contra homossexuais, ao mesmo tempo ele é um homossexual promíscuo pra caramba. Mas isso é só o verniz, porque no final das contas dá pra ver claramente que o papel que os super-heróis desempenham são o papel do governo. É governo por definição, é socialista. Mesmo quando falam de conservadorismo, é o socialismo de direita, ou seja, ainda a favor de Estado. A pior cena de todas é quando a Queen Maeve, a Mulher Maravilha, e o Homelander, que é uma mistura de Superman e Capitão América, tentam salvar um avião que foi sequestrado. Eles dizem claramente que vão fazer isso como um golpe de publicidade para conseguir favor do governo. E realmente eles chegam no avião que foi sequestrado, conseguem bater em todos os sequestradores. Mas quando vão atingir o último sequestrador na cabine do avião, o Homelander frita os controles do avião com visão laser dele, ou seja, comete um erro. O resultado é que eles não têm mais como controlar o avião.
Os dois saem dali dizendo aos passageiros que tá tudo bem, coisa e tal, e vão embora, somem do avião. Enquanto o avião cai no mar e mata todos os passageiros. Antes tivessem deixado os sequestradores chegar no aeroporto. Pelo menos as pessoas teriam uma chance de serem salvas. Solução estatal de problemas é sempre pior que o problema em si. No final, Billy Butcher, que é o líder lá do The Boys, descobre que a mulher dele, que ele supunha ter sido morta pelo Homelander, é o que gerou toda a revolta nele, na verdade, teve um filho com ele e está viva numa cidade pequena do subúrbio. A primeira temporada termina em um cliffhanger, em aberto, com suspense sobre o que vai acontecer aí. A ideia de super-heróis com falhas éticas, buscando apenas enriquecer, é uma ideia bem interessante. Veja, é injusto criticar super-heróis por serem humanos, terem falhas éticas. Afinal, todos nós temos nossos vícios, inconsistências e desvios morais. Seria apenas normal esperar que super-heróis, se surgissem no meio de nós, também teriam esse tipo de falha. Mas isso mostra o grande erro que é o Estado. Ter um grupo com poderes excepcionais, com muita força, capaz de aplicar violência extrema, com o objetivo de proteger a sociedade, não funcionaria nem que essas pessoas fossem éticas e perfeitas, porque elas não têm o conhecimento da sociedade como um todo, seriam incapazes de tomar as melhores decisões para todas as pessoas. Pior ainda é quando elas não são pessoas éticas e bem intencionadas, são apenas pessoas comuns e cheias de falhas como todos nós. No final das contas, dar muito poder e força para essas pessoas gera muito mais problemas do que resolve. O seriado mostra de forma clara e didática por que a ideia de Thomas Hobbes é falha. Thomas Hobbes, para quem não sabe, foi um filósofo inglês do século XVII que definiu a base jurídica do Estado moderno. Em seu livro mais famoso, O Leviatã, Hobbes diz que o homem é essencialmente ruim. Se deixado por si só com liberdade total, ele tende ao que Hobbes chamou de estado de natureza, em que todos brigam contra todos e não há paz. Para haver paz, segundo ele, é necessário que os homens cedam parte de sua liberdade para o governo, assinando um contrato social com o governo, em troca da promessa do governo de manter paz e segurança. Assim, o cidadão não tem mais a total liberdade, mas tem, em troca disso, a paz. O problema dessa lógica dele é que o governo é formado por homens, e tal como os super-heróis do The Boys, são seres humanos cheios de falhas também. Se o homem é mau por natureza, por isso levaria ao estado de natureza cheio de violência dele. Então o governo, cheio de homens, que também são maus por natureza, vão apenas acabar usando o superpoder de violência deles para atingir seus próprios objetivos. Não vai levar à paz, vai levar à exploração da população pelo governo. O governo não traz paz nem segurança, assim como os 7 super-heróis lá apenas se tornam um mecanismo de uso de violência para extorquir dinheiro da sociedade em troca de mera ilusão de segurança, fornecido por empresas de marketing, fornecida pela mídia tradicional socialista. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!